Olá a todos, meu nome é Fernando Cunha e eu estou aqui no estúdio da Foco Filmes para fazer o review da câmera Sony A7S Mark II. Esse review é focado na produção de vídeo, na gravação de vídeo com a câmera. Eu acho que eu só tirei uma foto com ela até agora. E as opiniões são particulares, são pessoais, ok? A gente já fez vários testes com a câmera, mas eu achei importante esse primeiro vídeo ser uma visão geral do equipamento para depois a gente postar os vídeos com os testes. Quem segue o nosso canal há algum tempo sabe que eu sou fã da Canon 5D e era essa câmera que eu levava para todos os trabalhos que eu fazia, praticamente todos. Mas a coisa mudou um pouquinho. Agora eu estou sempre levando a 7S II e eu vou tentar explicar os motivos dessa transição, dessa mudança de comportamento que eu tive. O primeiro deles é que essa câmera aqui, pequenininha do jeito que ela consegue gravar em 4K internamente no cartão da câmera. Isso não é tão importante por causa da entrega final, até porque a gente não tem tanta demanda de entrega em 4K. Mas você gravar um depoimento ou qualquer coisa num plano aberto e poder cropar para um primeiro plano ou para um plano mais fechado sem perder qualidade na entrega em Full HD é muito interessante. Ou então você fazer uma imagem na mão ou num Steadicam e aplicar um plugin para estabilizar a imagem, aquele que cropa as bordas, e mesmo assim ter um produto final em Full HD sem perder qualidade nenhuma, é uma grande vantagem em cima das câmeras que gravam apenas em Full HD. Além da gravação em 4K interna, ela também grava em Full HD. Em 4K você tem a opção de 24 ou 30 frames por segundo. Já em Full HD você tem 24, 30, 60 e 120 frames por segundo. Além disso, uma função muito bacana que ela tem, que para mim assim, muda o jeito que você prepara a sua bolsa para sair, o tipo de lente que você vai levar, é a opção de você cropar o sensor. Ela é uma câmera full frame, você pode usar ela full frame em Full HD, mas também pode cropar o sensor para o sensor APS-C, que te dá um crop de 1.6. Isso só funciona quando você está em Full HD. Tem gente que faz uns testes aí em 4K e fala que consegue, mas é um zoom digital, não é sem perda nenhuma de qualidade, como você consegue fazer cropando o sensor. Então, por exemplo, eu tenho essa lente aqui que é uma 24-105. Eu em 4K só vou conseguir usar essa lente como uma 24-105, como ela é mesmo. Mas quando eu estou usando em Full HD, eu posso ativar a opção de cropar o sensor em 1.6. Ou seja, essa mesma lente vai se transformar numa 38-160, por exemplo. Então veja a possibilidade. Quem tem uma lente, agora tem duas. A gente que tem um monte de lente vai duplicar o número de possibilidades, né? O número de lentes que a gente tem por conta desse crop que você pode ativar, tanto em 24, 30 ou 60 frames. Já em slow, em 120 frames por segundo, ela automaticamente te dá um crop de 2.2. Isso tem gente que fala que é um problema. Eu não vejo como um problema. Você tem que entender que isso acontece. Você só vai gravar em 120 frames por segundo com um crop de 2.2. Então, se você tiver com uma lente 24mm, que em full frame, é ótimo para você fazer um Steadicam em slow motion, enfim, para você fazer um plano mais aberto, no slow dela você vai ter uma 53mm. A coisa muda de figura. Então, é bom você se planejar antes de sair para gravar em slow. E o legal do slow dela é que você consegue fazer o preview direto no LCD da câmera. Você gravou, quer ver como é que fica, dá o play e você consegue ver direto do LCD como é que ficou o slow motion. Muito bacana isso. Aproveitando que a gente está falando de lente, essa câmera originalmente usa lentes da Sony com montagem E-mount. Mas aqui eu estou com uma lente Canon. Isso porque eu estou usando um adaptador da Metabones. Existem vários adaptadores no mercado. Eu vou colocar o modelo do que eu comprei aqui na descrição desse vídeo. Existe também para outros tipos de lente. Eu acho que para praticamente todas as lentes que tem no mercado você vai achar um adaptador. A gente optou por esse por vários motivos. Primeiro, porque ele mantém a comunicação da lente com a câmera. Então eu continuo tendo controle da abertura da lente pela câmera. E também o foco automático. Apesar de eu não ter usado foco automático nenhuma vez, eu só uso o foco no manual. Mas ela te dá essa opção. E esse é um fabricante conhecido no mercado, que tem reputação. Tem muita gente que reclama que os adaptadores não funcionam direito, dão problemas, enfim. Eu já tive problemas com esse adaptador, não muitos, mas já tive. Em 2 meses que eu estou usando,
ele falhou umas 2 ou 3 vezes. Acontece que ele perde a comunicação. Você continua vendo a imagem, mas você não tem mais controle da abertura. É simples resolver, você desencaixa ele aqui rapidinho, nem precisa tirar ele, só dá uma giradinha na lente, coloca de novo e volta a funcionar. Poderia ter me trazido algum problema se fosse uma gravação que eu tivesse no meio do take, mas nunca aconteceu no meio do take, sempre foi um pouquinho antes de eu gravar. Na hora de apertar o REC eu percebi, ou na hora que eu estivesse regulando a câmera eu percebi, e eu recoloquei, reconectei rapidinho e funcionou tranquilamente. Mas é bom ficar com isso na cabeça, que até um dos adaptadores mais recomendados aí, os mais famosos do mercado, também dão esse problema. Imagina os mais baratos. Bem, voltando a falar aqui da câmera, um outro diferencial muito importante dela é a capacidade de gravar em ISOs muito altos. Para você ter uma ideia, o ISO nativo é de 1600. Quem tem HDSLR de entrada sabe que ISO de 1600 às vezes já granula bastante a imagem. Nela, tranquilo, você vai a 6400, sem nenhum grão, muito além disso, sem grão. A gente fez alguns testes de ISO e nos próximos vídeos a gente vai colocar aqui no nosso canal. Não deixe de acompanhar. Ela te dá também a opção de gravar em S-Log. Quem não conhece esse formato S-Log, dá uma pesquisada. O S-Log, ele preserva as informações nas partes claras e escuras da imagem. Ou seja, ela te dá uma latitude muito grande. Você consegue ver tanto as partes mais claras, tanto aquilo escurinho que está na imagem, você consegue recuperar na pós-produção. Um exemplo disso, por exemplo, é quando você precisa gravar alguém na frente de uma janela. Você tem que expor corretamente a pessoa e também o fundo. Com uma câmera comum, um HDSLR comum, é difícil você fazer isso. Você tem que iluminar muito a pessoa ou filtrar a janela, enfim, é mais difícil. Gravando em S-Log, com uma latitude maior na câmera, isso fica muito mais fácil de fazer. A Sony diz que ela tem 13 stops de latitude. Isso na prática não deve acontecer, mas mesmo assim ela é muito diferente, a qualidade é muito diferente do que uma câmera que a gente está acostumado a gravar, por exemplo, aqui na Foco Filmes. O S-Log, além de te dar essa latitude muito grande, ela te entrega uma imagem flat, que a gente chama, sem contraste nenhum e sem saturação nenhuma. Quando você olha essa imagem, você acha que é uma imagem lavada, que não tem cor, não tem nada disso. Mas ela é assim mesmo. Por que ela é assim? Porque ela foi feita para você trabalhar na pós-produção a correção de cor. Você consegue modificar as cores muito mais fácil, muito mais tranquilo com uma imagem captada em S-Log. Ela foi feita para trabalhar na pós-produção. Ela não é um formato para você gravar e entregar para o seu cliente. Ela tem 9 opções de Pictures Profiles no menu e você pode customizar cada um deles do jeito que quiser. A gente fez uns testes no estúdio e em externa com cada um dos Pictures Profiles e customizou alguns também. A gente vai postar esses vídeos em breve aqui no canal para vocês entenderem a diferença de cada um deles. Uma das customizações foi o Cine 4. A gente tirou de S-Log 3 e passou para Cine 4. Isso é uma recomendação de alguns profissionais, inclusive o Philip Bloom recomenda isso, pelo seguinte: o S-Log, o ISO mínimo para você trabalhar em S-Log 3 ou 2 é 1600. Então, quando você está numa externa, isso pode ser um problema, porque você não consegue expor corretamente usando o ISO 1600. É claro que você pode usar um ND na frente da câmera para compensar isso. Mas usando o Cine 4, você consegue, em vez de usar um ISO 1600, baixar o ISO para no mínimo 200, que facilita muito o trabalho e você ainda consegue ter um Dynamic Range, né, uma latitude muito semelhante com o S-Log 3 ou 2. Outra informação que eu quero passar sobre gravação em S-Log é o ruído. Muita gente fala sobre ruído em S-Log e realmente ele está presente se você não expor a imagem corretamente. Quem está acostumado a trabalhar com Canon 5D, coloca sempre a exposição lá no zero, às vezes um terço de stop para baixo, no máximo um terço de stop para cima, para conseguir uma qualidade perfeita na imagem. Essa câmera é um pouco diferente, principalmente em S-Log. Você precisa superexpor a imagem. 1,5, 2 stops, às vezes até 3, para você ter uma imagem de melhor qualidade. Eu espero que a gente consiga ver isso melhor nos outros testes. Eu vou tentar mostrar para vocês isso nos outros testes que a gente vai fazer, nos outros vídeos. A gente vai chegar com S-Log e vai fazer a exposição no 0, no +1 e no +3 para ver a diferença do ruído na imagem. Quando eu falando que eu fui para a praia, né, fazer essas imagens,
O LCD da câmera, que é um LCD muito bacana, ele até se movimenta, não se movimenta para todos os lados, mas já é uma grande vantagem ele se movimentar um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo. Ele é bom, mas no sol não serve para nada como qualquer outro LCD. O que me surpreendeu bastante foi a qualidade do viewfinder. É realmente muito boa. Eu usei o viewfinder o tempo inteiro na externa, coisa que eu não estava acostumado a fazer com o HDSLR, porque não tem essa opção, né? Essa câmera aqui é mirrorless, ou seja, você consegue ver a imagem digital aqui no viewfinder, não só no LCD. Isso é uma vantagem grande para quem faz externa. Antigamente eu botava um pano em cima para conseguir ver o LCD da câmera, ou tinha que confiar muito nos outros sets. Agora você confia no histograma, confia em tudo que você setou na câmera, você consegue ver no viewfinder uma imagem de excelente qualidade.